O Linha Direta foi um programa que passou na Globo de 99 a 2007 e ele ficou muito famoso por deixar, principalmente crianças e até adultos, aterrorizados só de ouvirem aquela abertura. Ele contava com os casos mais sinistros, desde casos criminais até casos paranormais de abdução ou de fantasmas. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E, gente, quando eu fui preparar o roteiro do Linha Direta, eu sabia que o próximo vídeo tinha que ser isso. Porque eu não sei vocês, eu era criança nessa época de 99 a 2007. E talvez seja um dos motivos de eu ser assim nos dias de hoje, mas os meus pais sempre foram obcecados por assistir programas de assombração. Na verdade, criminal nem tanto, mas de assombração sim. Eu lembro que eles assistiam aqueles Paranormal Witness, que eu falo muito no canal nos dias de hoje, e eu queria ficar junto com eles, assistia por tabela. Eu acho que eles achavam que eu não tava entendendo nada, mas eu entendia tudo e ficava morrendo de medo, criança, tá? Mas assim, eu não culpo eles, porque eu acho que eu desenvolvi esse interesse nos casos que eu conto hoje por conta disso. A gente assistia junto e eu lembro que tinha uns hotéis que eu via lá na TV e eu falava, meu, eu nunca vou nesse lugar, eu nunca vou pisar em Londres, porque todos os episódios estão mostrando uma assombração em Londres, aí corta pra eu fazendo vídeo no hotel de Londres que eu vi no programa quando eu era criança. Enfim, as coisas são muito doidas, né? Mas algo que eu assistia de vez em quando com eles era o Linha Direta, apesar deles sempre me colocarem pra dormir na hora que ia começar. Então eu ficava muito curiosa, mas só de ver aquelas propagandas ao longo do dia, eu já ficava com muito medo. E eu imagino que muitos de vocês também tinham esse medo. E aí eu decidi procurar alguns casos pra ver se era assustador mesmo ou se era só porque eu era criança. E tem umas histórias bem sinistras. Então hoje eu separei 4 casos pra contar pra vocês. Antes de começar esse vídeo, eu queria contar uma novidade. Agora eu vou ter um quadro fixo no meu podcast de relatos dos inscritos. Então vai ter um dia na semana que eu vou contar algum caso que vocês me mandarem. Então quem tiver relato e quiser mandar pra mim, é sempre no relatoassustador@gmail.com. Vocês podem mandar lá. Eu também vou aumentar o número de creepypastas que a gente posta aqui no canal. De repente, toda sexta eu posto uma das creepypastas do podcast narrada também, que faz muito sucesso lá e eu tô vendo que tem gente que tá curtindo aqui também. Vem, Área! Estou tentando chamar a Área pra vir gravar aqui comigo, mas vou falar pra vocês que ela tá sendo uma péssima funcionária, viu? Porque ela não tá vindo gravar, não aparece nos dias marcados, né? O que você tá fazendo de melhor da sua vida? Ela foi no veterinário hoje fazer os exames de rotina, então ela tá brava comigo. Deita lá na cama pra você aparecer no vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pras histórias de hoje. Antes da gente ir pro primeiro caso, eu queria contar uma informação muito interessante sobre o Linha Direta, que o programa conseguiu auxiliar as autoridades brasileiras a encontrar mais de 400 criminosos foragidos, porque o rosto deles foi divulgado em rede nacional para todo mundo ver. Tem até um dos episódios, que foi o episódio do Bandido da Luz Vermelha, que não só reproduziu a história dele, como também exibiu a última entrevista do João Acácio Pereira da Costa, que foi feita anos antes dele falecer. Então é aí que a gente vê a importância de divulgar os casos criminais. Tem muito caso que, se a gente conta e mais pessoas ficam sabendo, às vezes alguma delas tem uma informação nova, tem alguma evidência, tem alguma testemunha, ou até mesmo você só coloca a cara da pessoa ali que pode estar foragida e ajuda as outras pessoas a encontrarem. A gente tem casos assim pelo mundo todo. Tem programas de desaparecidos na Austrália, nos Estados Unidos, que divulgam essas histórias e aí a gente consegue solucionar esses casos. Um exemplo recente foi daquela série Mistérios Sem Solução da Netflix, que tinha um caso lá que, por conta da série, encontraram uma garotinha que estava desaparecida. O primeiro caso é o das máscaras de chumbo. No dia 18 de agosto de 1969, um garoto chamado Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos, ele estava caçando passarinhos na região do Vintém. Essa região fica próxima à cidade de Engenho Novo, no Rio de Janeiro. E aí, quando ele chegou no topo do morro, ele encontrou 2 corpos de 2 homens que
que estavam estirados no chão. E aquela visão foi muito estranha, além de assustadora para o garoto, porque os dois corpos estavam em cima do que parecia ser uma clareira e as folhas aonde eles estavam deitados estavam um pouco amassadas. Ele não olhou muito para aquilo porque ele ficou aterrorizado, então ele saiu correndo e decidiu encontrar um policial para contar o que ele tinha visto. Mas o policial não deu ouvidos a ele. No outro dia, um outro garoto chamado Jorge da Costa Alves estava tentando apanhar pipa no mesmo morro. A pipa dele caiu bem no local onde os dois corpos estavam. Ele também ficou muito assustado, comentou com alguns amigos dele que estavam junto com ele e todos foram correndo até a delegacia para reportar de novo o incidente. Enquanto eles reportavam para os policiais, um outro jornalista que estava de plantão, chamado Mário Dias, ele estava ali na redação e recebeu o comunicado de que alguma coisa estranha estava acontecendo. Foi só depois da segunda denúncia que os policiais decidiram investigar e o jornalista foi junto. Mas o problema é que naquele dia estava chovendo bastante. A região já era de difícil acesso. Com chuva, então, nem se fala. Eu não preciso nem falar o quanto a chuva também atrapalha a identificação dos corpos e a análise das evidências. Então, eles demoraram cerca de 2 horas para chegar até o topo do morro. E vocês acham que eles foram no mesmo dia da denúncia? Não, eles foram só no dia seguinte. Então, linha do tempo, a gente tem o primeiro garoto encontrando os corpos no que a gente acredita que foi no dia que os dois faleceram. No dia seguinte, um segundo garoto também vê os corpos, reporta para a polícia no fim da tarde e os policiais decidem ir só no dia seguinte. Então, eles já estavam parados ali com todos os elementos batendo em cima há 2 dias. Além dos 2 homens, em volta deles foram encontrados alguns itens. Tinha um papel laminado que estava sendo usado como copo, uma garrafa de água natural magnesiana, um embrulho de papel contendo 2 toalhas, um par de óculos de aro preto com uma aliança enfiada em uma das hastes e 2 máscaras de chumbo. Agora, quando a gente fala máscaras de chumbo, na verdade é como se fossem 2 óculos. Elas eram pequenas e eram para ser colocadas em cima dos olhos mesmo, como vocês vão ver na foto. Os itens já pareciam um pouco estranhos, mas analisando os corpos, a gente via que eles não tinham nenhum tipo de ferimento. Não tinha ferimento de bala, de faca, não tinha sangue, não tinha nem alguma mordida de animal que poderia estar andando por ali, já que os corpos ficaram tanto tempo expostos. E eu já adianto que essa investigação foi conturbada desde o começo, vocês já viram. Mas como os corpos já estavam em decomposição há algum tempo, tinha chuva, etc., vocês imaginam o mau cheiro. E aí alguém teve a brilhante ideia de falar, olha, besunta os corpos aí no formol para pelo menos a gente conseguir trabalhar. Eu não sou médica, não trabalho com esse tipo de coisa, não sei como funciona. Eu não sei se o procedimento padrão já é colocar o formol. Eu imagino que não, porque se você nem investigou o corpo ainda, pode ser que tenha alguma evidência ali que o formol vai atrapalhar, não? Não sei. Se vocês quiserem entender dessas coisas, comentem aí. Os 2 homens também foram identificados como Miguel José Viana, de 34 anos, e o Manuel Pereira da Cruz, de 32. Os 2 tinham nascido na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Os 2 eram casados e os 2 eram técnicos relacionados à televisão ou elétricos. Então, no caso, o Miguel era técnico em eletrônica e o Manuel era técnico de televisão. A estimativa é que eles já estavam mortos há cerca de 3 dias e era muito estranho que não tinham marcas de animais neles, como urubus ou ratos, até porque tinham esses animais na região. Investigando um pouco da vida dos 2, a gente percebia que eles eram grandes amigos e eles trabalhavam juntos de vez em quando. Eles até eram sócios de uma pequena oficina de restauração de TV. Antes que a polícia pudesse fazer qualquer tipo de investigação, a mídia já caiu em cima dizendo que o caso era de 2 homossexuais que teriam tirado a própria vida juntos em cima daquele morro. Mas depois a gente viu que a história não era bem assim e que isso foi até bem preconceituoso. Então o próximo passo era conversar com a família dos 2 para tentar entender o que tinha acontecido e quais foram os últimos passos deles. Os 2 tinham informado as famílias, as respectivas esposas, no dia 17 de agosto, que eles iam fazer uma viagem até São Paulo para poder comprar estoque de novas peças para a oficina. E aí eles separaram bastante dinheiro para levar para comprar peças. Inclusive a esposa de um deles viu ele pegando todas aquelas notas e falou: "Nossa, mas você vai levar todo esse dinheiro para São Paulo?" Parecia muito acima do que ele levaria normalmente e do necessário para comprar os equipamentos. Mas os 2 falaram que sim, as esposas não perguntaram muito mais, e aí eles foram
foram juntos. O primeiro ponto onde eles passaram antes de fazer essa viagem foi uma loja de materiais eletrônicos que ficava em Niterói. Lá eles conversaram com o dono do local, um homem chamado Hernani. O Hernani já tinha visto os dois alguns dias atrás e ele comentou que eles sempre visitavam a loja para comprar algum tipo de material. Dessa vez eles foram até lá, mas não compraram nada. Logo em seguida, os dois foram até uma loja chamada Casa Brasília e compraram 2 capas de chuva. Talvez eles já tivessem prevendo que fosse chover, mas o estranho é que essas 2 capas não foram usadas. Eles saíram com elas dobradas na mão. E a parte estranha é porque estava chovendo e eles não estavam usando a capa. Eles também pararam no bar São Jorge e compraram garrafas de água. Depois disso, ninguém mais ouviu falar deles. Eles desapareceram. Na verdade, a gente teve algumas testemunhas que viram mais ou menos o rumo para onde eles estavam andando, que indicava que talvez eles já tivessem indo subir aquele morro, mas depois daí, a gente não sabe o que aconteceu. Os 2 corpos foram levados para análise para ver qual tinha sido a causa da morte, mas o legista não conseguiu identificar. Não tinha sinal de envenenamento, como eu mencionei, não tinha nenhum ferimento. E essa parte do legista, na hora que eles estavam lá no necrotério, também foi bem polêmica. As vísceras deles foram jogadas no lixo porque disseram que tinha apodrecido. Então, na hora de fazer um outro exame para tentar determinar de novo a causa da morte, não tinha onde fazer o exame, porque a gente não tinha as vísceras. Um fato que chamou bastante a atenção da polícia foi que os 2 juntos saíram de casa com a quantia de 2.300.000 cruzeiros, mas só foram encontrados com eles 164.000 cruzeiros. A gente imagina que eles gastaram um pouquinho ali com a capa de chuva, comprando a água, mas não tanto assim para estar faltando desse jeito. Então a polícia começou a desconfiar que teria uma terceira pessoa envolvida. Eles foram roubados? Eles pagaram alguma coisa para alguém? Um suspeito foi um cara chamado Elcio Correia Gomes. Ele teria sido a última pessoa a ver os 2 amigos com vida. Um detalhe muito importante desse caso é que ele é muito enigmático, até fora do Brasil, por conta daquelas máscaras de chumbo. Por que que os 2 estavam com máscaras de chumbo? E já já a gente vai chegar no relato de uma outra pessoa que viu um negócio no céu naquele dia. Mas era por isso que a história estava estranha. Eles até poderiam, não sei, ter tirado a própria vida juntos ali em cima de alguma forma que não foi analisada? Tá, mas não fazia sentido nada que estava ali junto com eles. No bolso do Miguel também tinha um bilhete muito misterioso. O papel estava rasgado e na diagonal. E a letra do bilhete era do Miguel, mas estava escrita de uma forma que ele não falava. Então a polícia começou a desconfiar que alguém ditou aquelas palavras para ele. Dizia o seguinte: 4h30, estar no local determinado. 6h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal da máscara. Eles suspeitaram que o termo ingerir cápsulas tivesse sido ditado por um médico. Agora, voltando no suspeito Elcio, foi descoberto que ele teria levado os 2 até a rodoviária de Campos, então talvez ele tivesse algum envolvimento ou soubesse o que eles estavam fazendo. O Elcio era espírita e amigo do Miguel há muito tempo. A amizade aumentou ainda mais quando Miguel e Manuel aderiram à mesma religião do Elcio, e alguns meses antes do desaparecimento, eles estavam fazendo alguns experimentos religiosos envolvendo explosivos. Era bem bizarro. O Miguel estava empolgado, acreditando que eles poderiam ajudar muita gente com as coisas que eles estavam fazendo. Eles também falavam que esse método era muito usado para afastar espíritos inferiores. Então, fazia parte da crença deles e, não sei, talvez os 2 trabalhando com eletrônica, televisão, conseguissem fazer esse tipo de coisa mais fácil e o Elcio estava ajudando eles. Não sabemos. Mas esse tal Elcio ficou preso uns 3, 4 dias e depois foi solto por falta de evidências. Lembra que eu falei que alguém relatou coisas estranhas no dia que os 2 desapareceram também? Pois é, depois que o caso veio à tona, muita gente foi testemunhar sobre isso. Eles disseram que eles tinham ouvido um apito estrondoso e uma forte luz vinda do alto do morro. Uma das testemunhas era uma mulher chamada Gracinda Barbosa. Ela disse que estava viajando de carro com os filhos quando ela olhou para o topo do morro e ela avistou alguns objetos estranhos e brilhosos. Ela disse que parecia um anel alaranjado que expelia em várias direções as cores azuis. E aí o que eu achei bem bizarro desse caso
caso é que a polícia decidiu apelar para uma investigação um pouco paranormal. Eles acionaram um professor chamado Silvio Lago, que era um pesquisador de parapsicologia. O Silvio teria dito que os dois não teriam experiência suficiente para realizar esse tipo de experimento, por isso o experimento poderia ter dado errado e os dois faleceram. Como as vísceras tinham sido jogadas no lixo, a gente não conseguiu fazer análises mais profundas para determinar se aquela cápsula que eles supostamente teriam ingerido tinha algum tipo de veneno. Mas muitos ufólogos até os dias de hoje associam esse caso a um caso de alienígenas. Essa versão teve grande destaque na igreja, dizendo que os dois tiveram contato com extraterrestres. E isso aconteceu bem na hora em que a polícia ia encerrar o caso. Quando saiu o segundo laudo de necrópsia, outra informação esquisita apareceu, que o nome do legista original foi raspado e foi colocado um outro nome no lugar, de um legista que já tinha falecido. Então parece que alguém tinha se recusado a assinar aquele laudo de causa da morte indeterminada. Talvez tivesse um erro grave ali que ele não queria assumir. Os corpos também foram liberados do IML de forma bem irregular e não foi o médico legista que fez a análise e nem foi ele que deu o atestado de óbito. No programa do Linha Direta, a gente percebe que parece que tinha algum funcionário que estava ali, estava acontecendo muita coisa, eles tinham muitos corpos para analisar, talvez ele tenha feito uma análise meio por cima, deu o relatório ali e pronto. Também tiveram vários boatos de que o laudo tinha sido forjado, foi até pedido uma exumação dos corpos. Mas também deu tudo errado com essa exumação, por conta da grande quantidade de formol que eles colocaram, os corpos estavam praticamente mumificados, o que também ia atrapalhar muito nas análises. O caso foi arquivado no dia 12 de maio de 69 pelo novo promotor. Depois de 14 anos, teve um ufólogo muito famoso e renomado no mundo, um francês chamado Jacques Vallée, que eu não sei se é assim que pronuncia. Ele é um dos maiores especialistas de OVNIs e era até consultor da NASA. E aí ele veio para o Brasil para estudar o caso, e ele era tão famoso que a história dele inspirou o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ele não conseguiu solucionar o caso do Miguel e do Manuel, mas uma coisa intrigou muito ele quando ele subiu até aquele topo do morro com outras pessoas ali para analisar a região. No local onde os corpos estavam, não tinha sinal de vegetação. Nada cresceu ali. E na época da investigação, ninguém tinha tirado nenhum tipo de amostra do solo. Começou até um boato de ter algum tipo de radiação ali nos corpos, no próprio local, por isso que a vegetação não cresceu e também por isso que os animais não teriam chegado perto dos dois. O repórter, o Mário Dias, que estudou o caso, também levantou um negócio interessante. Ele disse que várias pessoas que estavam envolvidas no caso morreram de formas misteriosas. Algumas pessoas morreram mais de mortes naturais, de ataques cardíacos, problemas no coração, mas também tiveram pessoas que foram assassinadas. As marcas dos corpos do Miguel e do Manuel ficaram impressas naquele chão por 14 anos. Até hoje, o crime segue sem solução, mas a comunidade ufológica aí acredita muito que pode ter algo relacionado com ETs. Mas e vocês? O que vocês acham? Comentem aí. Os crimes da Rua do Arvoredo. O José Ramos era um cara que passou por tragédia desde o começo da vida. E talvez ele tenha feito coisas que ele poderia ter se arrependido. O pai dele era muito abusivo com a mãe. E durante uma discussão, ele se tornou agressivo. Foi pra cima dela. Mas o José Ramos já estava cansado daquilo. Ele pegou uma faca na cozinha e partiu pra cima do pai. Só que o ferimento que ele fez nele pra parar o ataque foi tão sério que o pai faleceu. Ele cresceu junto com a mãe e quando tinha idade suficiente, ele se mudou para o Rio Grande do Sul. Lá ele se tornou inspetor de polícia de Porto Alegre. Ele precisava de um local para morar, então ele decidiu alugar uma casa de um açougueiro chamado Carlos Klossner. Essa casa antiga ficava na Rua Coronel Fernando Machado, 707, que antigamente se chamava Rua do Arvoredo. O Carlos era um imigrante alemão e, como eu mencionei, ele tinha esse açougue que ficava atrás da igreja de Nossa Senhora das Dores. Pelas minhas pesquisas, atualmente é a Rua Riachuelo, na cidade de Porto Alegre. Esse caso é bem antigo, tá? O Carlos chegou no Brasil em 1859. Como o açougue estava muito bem localizado, ele conseguiu bastante sucesso ali no investimento. As pessoas iam na igreja, já viam o açougue, às vezes iam lá comprar uma carne, então ele estava prosperando. Só que ele era muito solitário, porque ele falava alemão, ele estava aprendendo a falar algumas coisas em português,
português, mas assim, nada demais. Então, quando o José Ramos chegou na cidade e os dois se conheceram, o Carlos ficou muito feliz. Ele já era essa pessoa solitária que fez essa amizade porque o José conseguia falar alemão também. E a gente não sabe se era por conta dessa infância conturbada que o José Ramos se tornou um pouco mais violento. Ele, como inspetor de polícia, também era bem complicado. Ele foi expulso quando ele foi pego tentando degolar um preso chamado Domingos José da Costa. Ele era um bandido bem famoso que foi preso em 1862. Mas ele também era conhecido como um Robin Hood gaúcho. Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. O argumento do José Ramos é que esse preso estava tentando escapar, então ele foi lá e degolou ele. Na verdade, tentou degolar, né? Mas aí ele foi preso e eles falaram: olha, você é um policial, você não pode fazer isso. Apesar dele ter sido dispensado do cargo dele, ele continuou como um informante da polícia, porque apesar dele ser violento, ele também era de confiança para as pessoas. Não que o José tenha ficado muito abalado com essa mudança de posto. Ele sempre frequentava os lugares da classe mais alta da cidade e ele gostava muito de música lírica e poesia. Ele assistia diversos espetáculos no teatro que tinha sido recém-inaugurado. E foi em um desses espetáculos que ele conheceu quem ele considerava a mulher da vida dele, a Catarina Palse. A Catarina também era imigrante. Ela nasceu de uma família bem pobre que ficava na parte húngara da Transilvânia. A história de vida dela também foi muito triste. Quando rolou a Revolução Húngara, em 1848, ela foi abusada sexualmente por soldados. Depois, eles mataram a família dela. Com 15 anos, ela não tinha alternativa a não ser tentar se casar para conseguir dinheiro para fugir do país. E ela casou com um cara chamado Peter Palse, por isso que ela pegou o sobrenome dele. Durante a viagem, quando os dois estavam fugindo do país, o marido dela tirou a própria vida. Então vocês imaginam, ela viu a família toda sendo assassinada, o marido dela tirou a própria vida, ela também foi abusada, então era uma sequência de coisas trágicas que estavam acontecendo. Quando ela chegou em Porto Alegre, ela tinha 20 anos, e mais ou menos uns 5 anos depois foi quando ela conheceu o José Ramos. Os dois se apaixonaram logo de cara e foram morar juntos naquela mesma casa na Rua do Arvoredo. Então agora a gente tinha o José trabalhando no açougue, informante da polícia e casado com a Catarina. As coisas mudaram no dia 15 de abril de 1864, quando o casal estava assistindo uma peça no teatro e quando a peça acabou, eles foram abordados pela polícia. Eles foram abordados quando já estavam quase chegando em casa. Nas redondezas da Rua do Arvoredo já tinham desaparecido 10 pessoas. Então a polícia começou a ficar um pouco preocupada e começou a investigar. Como o José Ramos era informante e os desaparecimentos estavam acontecendo próximos à casa dele, eles decidiram, sei lá, fazer uma entrevista ali e perguntar se ele sabia de algo. Naquele ano, a cidade tinha só 14 mil habitantes, então imagina, 10 pessoas desaparecerem, era bem estranho. A polícia estava investigando mais especificamente o desaparecimento de um cara chamado Januário. O Januário era um comerciante português e tanto ele quanto um amigo, o José Ignácio de Souza Ávila, foram vistos pela última vez dentro da casa do José Ramos. E aí os policiais falaram, então, eles estavam na casa de vocês, desapareceram, vocês estão sabendo de alguma coisa? E o José falou, realmente, eles foram em casa, eles passaram a noite, estavam precisando de um local para ficar, mas no dia seguinte eles acordaram e foram para São Sebastião do Caí. Só que a polícia tava tipo, esquisito, né? Porque ninguém viu eles saindo da casa de vocês, tipo, ninguém viu eles chegando na rodoviária, né? Estranha essa situação. Aí eles falaram, quer saber? Vocês se importam se a gente for dar uma olhada na casa? Só pra tirar isso da cabeça? E o José falou, não, tudo bem, pode ir lá, tranquilo. Eles investigaram a casa toda, incluindo o porão, e essa investigação foi super extensa. Ela durou de um dia para o outro. Alguns objetos foram levados na delegacia para serem inspecionados. Só que vocês não têm noção do que tinha lá dentro. Tinham diversos souvenirs daquelas vítimas desaparecidas que foram deixadas ali como uma espécie de troféu. Agora vamos voltar um pouco, vou explicar o que isso significa. Primeiro que o Januário, ele era um cara que ele vivia sozinho no Brasil. Ele não tinha família, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos aqui. Ele só tinha um cachorro de estimação e também um garoto que ficava junto com ele, que ele cuidava. O garoto era o Ignácio que estava junto com ele naquele dia. Ele ficou amigo do José Ramos. Parece que o Januário também fazia alguns trabalhos ali no açougue, e aí o José levou de presente alguns doces que a esposa dele tinha feito e convidou ele para jantar na casa dele no dia seguinte. O Januário estava com um pouco de receio de ir nesse jantar, porque estava chovendo muito, ele já tinha se arrependido de sair de casa, mas ele foi mesmo assim. E aí o cachorrinho também foi e ficou esperando ali do lado de fora. Nesse dia também tinha uma mulher alugando um quarto na casa do casal, então ela viu
viu o jantar acontecendo. E aí, enquanto o Januário estava comendo, o José se afastou um pouco da mesa, pegou um machado e acertou o Januário 2 vezes. Os golpes foram fatais e o José Ramos pensou em tudo. Ele pensou: eu não posso deixar nenhuma testemunha, eu vou ter que ir atrás do garoto que o Januário cuida. E, infelizmente, ele também matou o menino. Os 2 corpos foram levados até o quintal da casa deles e depois esquartejados. O cachorrinho do Januário ficou latindo ali na frente, desesperado, e durante alguns dias ele continuou latindo. Então, infelizmente, o que o José Ramos fez foi também matar o cachorro. Todos os restos mortais foram depositados em um poço que ficava atrás da casa. E foi aí que a polícia começou a desvendar esse caso, porque tinham várias outras coisas envolvidas. Primeiro que o dono do açougue, o Carlos, também estava desaparecido. O José e a Catarina cometiam aqueles crimes juntos, apesar dela ter ido depor na polícia e acusado só ele para tentar se eximir da culpa. Os dois sempre procuravam as vítimas nos locais onde eles frequentavam, procurando pessoas que não tivessem família, mas que tivessem bens. Depois da vítima ser escolhida, parece que ficava de responsabilidade da Catarina fazer uma amizade, convencer a pessoa a ir até a casa deles para jantar ou para conversar, e lá eles os matavam. Aí o boato, a lenda urbana que se surgiu dessa história, é que eles usavam a carne dos corpos para fazer linguiça no açougue. E isso teria sido uma ideia do próprio Carlos para tentar acobertar os crimes. As linguiças daquele açougue eram muito famosas, inclusive. Hoje a gente tem provas de que cerca de 6 pessoas, pelo menos, teriam sido vítimas do casal. Mas por que eu disse que a história da linguiça é lenda urbana? Porque muito dos arquivos desse caso foram apagados, perdidos. A gente não tem a história completa, e aí a gente não sabe se isso foi uma invenção ou se aconteceu de verdade. De acordo com a história também, a repercussão desses desaparecimentos começou a assustar o Carlos do açougue, e ele falou que ele estava muito infeliz em Porto Alegre, então ele queria ir para o Uruguai. Mas o José Ramos falou: não vai não, temos uma testemunha aqui, ele sabe tudo que a gente fez, vamos precisar matar ele também. Depois que o Carlos faleceu, quem administrou o açougue foi o José Ramos, mas os clientes começaram a ficar suspeitando desse desaparecimento. Afinal, o Carlos teria ido cobrar a dívida que eles tinham com o açougue e não estava falando nada. O José Ramos falava: não, ele viajou, logo ele volta, fiquem tranquilos. Só que ele também não estava conseguindo administrar aquilo sozinho. Depois de 3 dias tentando, ele decidiu fechar o estabelecimento e colocou a culpa nos fornecedores de carne que não estavam entregando carne boa. Aí eles começaram a gastar muito dinheiro e eles pensaram: bom, a gente vai precisar de uma outra vítima para pegar os bens dela porque nosso dinheiro tá acabando. E foi aí que teria acontecido o assassinato do Januário. O julgamento do casal também foi bem complicado. Um ficou jogando a culpa no outro, foi um toma lá da cá. Aí a polícia decidiu chamar a inquilina do casal, aquela que estava na casa junto com eles. Ela disse que viu o Januário jantando com os dois e por volta das 11 horas da noite ela teria visto a Catarina limpando a escada da casa. E aí ela ficou assustada, ela perguntou pra Catarina o que era aquilo, ela disse que era sangue, e quando ela perguntou como assim, a Catarina só disse que era culpa do marido dela. Mas é claro que ela não falou que o sangue era de um corpo, ela disse que era de galinhas. O diário da Catarina foi um ponto de partida para investigar todas as mortes. Depois ela chegou a assumir que ela tinha limpado o sangue mesmo, mas aí ela falou que era só do marido, depois ela falou que era só de galinha. Ela também falou que ela vivia uma vida dupla, que ao mesmo tempo que ela era casada com ele, ela também era trabalhadora do sexo, mas muita gente acredita que ela só estava falando isso para tentar se eximir da culpa dos assassinatos. Depois de 4 dias, a polícia também encontrou o corpo do Carlos, que foi de fácil identificação porque ele usava um brinco. Eles também encontraram documentos passando o açougue para o nome do José Ramos. Tinha um comprovante de compra desse açougue e a assinatura era falsa. O casal foi julgado pelos crimes em agosto de 64, a Catarina foi condenada a 13 anos de prisão e o José foi condenado à pena de morte. Ele acabou não sendo morto porque ele foi anistiado pelo Dom Pedro II. Vocês acreditam? Esse caso é bem antigo mesmo, né? Mas ele foi condenado à prisão perpétua, além de trabalhos forçados. De acordo com o jornalista Décio Freitas, que escreveu um livro sobre o caso, ele acredita que tanto José quanto a Catarina cometeram outros crimes que eles não foram condenados. Hoje, esse crime, o processo da Rua do Arvoredo, está armazenado no Arquivo Nacional da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com esse mesmo jornalista que eu citei, faltam
diversas informações, como diversas folhas no processo, os documentos estão todos em português arcaico e manuscritos. Então, o fato é que o crime realmente aconteceu, mas a história das linguiças com carne humana foram inviabilizadas no decorrer do processo e com o passar do tempo. Então, a gente nunca vai saber se essa história foi 100% verdadeira ou não. Pessoal de Porto Alegre, comentem aí o que vocês acham, e todo mundo também, né? Mas eu sei que o pessoal que é da região normalmente tem uma informação ou outra a mais. Gente, agora, pausa dramática. Eu planejei mais 2 casos para esse vídeo, mas ele já tá muito grande para edição e eu não me programei dessa vez e a gente tá muito em cima para conseguir editar tudo para eu postar no dia certo. Então, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes e no próximo a gente conta mais 2 casos do Linha Direta, tá bom? Vocês me perdoam? Prometo que os 2 próximos casos também estão bem interessantes. E assim, esses 2 de hoje também deram bastante pano pra manga, né? Então, eu vou parar por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Comentem aí o que vocês acharam até agora.